A chuva martelava violentamente contra as janelas blindadas do restaurante mais exclusivo de Manhattan. O som metálico ecoava pelo ambiente requintado, onde cada mesa custava mais do que muitas famílias gastavam em um mês inteiro. As luzes douradas refletiam nos cristais de baccarat, criando uma atmosfera de opulência que contrastava brutalmente com a tempestade lá fora. Richard Blackstone ajustou o punho da camisa italiana de $3.000 enquanto cortava metodicamente o vagil japonês que custava $400 a porção. Aos 52 anos, o magnata imobiliário havia construído um império avaliado em $2 bilhões, pisando em qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Seus olhos cinzentos, frios como aço temperado, nunca demonstravam compaixão. Para Richard, a vida era uma equação simples: vencedores e perdedores, predadores e presas. O maitre Paolo se aproximou discretamente, curvando-se ligeiramente em reverência calculada. Sua voz sussurrou com a urgência controlada de quem conhece os humores perigosos de seu cliente mais influente. Paolo informou que havia uma situação delicada na entrada do estabelecimento. Uma criança estava perturbando os outros clientes, insistindo em entrar apesar dos repetidos avisos dos seguranças. A menina alegava ter algo importante para dizer especificamente ao Sr. Blackstone. Richard ergueu o olhar lentamente, seus lábios se curvando num sorriso desprovido de qualquer calor humano. O magnata declarou que não havia tempo para brincadeiras infantis, ordenando que os seguranças removessem a criança imediatamente. Não importava se fosse necessário usar força, ele não toleraria interrupções durante sua refeição. Mas antes que Paolo pudesse executar as ordens, uma voz pequena e cristalina cortou o ar refinado do restaurante como uma lâmina afiada atravessando seda. A porta principal se abriu com um rangido dramático, permitindo que a chuva e o vento invadissem momentaneamente o santuário dos privilegiados. A menina que entrou parecia ter emergido de um pesadelo urbano. Seus cabelos castanhos estavam encharcados e emaranhados, grudados no rosto magro que evidenciava semanas de desnutrição. O vestido azul desbotado, que um dia talvez tenha sido bonito, agora pendia em farrapos molhados sobre seu corpo frágil. Os pés descalços deixavam marcas de lama no mármore polido, cada passo ecoando como uma acusação silenciosa contra a opulência ao redor. Mas eram os olhos que capturavam a atenção de todos os presentes. Grandes, expressivos e de um azul profundo como o oceano em tempestade, eles brilhavam com uma determinação que desafiava sua aparente vulnerabilidade. Não havia lágrimas, não havia autocomiseração. Apenas uma resolução férrea que fazia os adultos presentes se sentirem inexplicavelmente desconfortáveis. A criança caminhou diretamente até a mesa de Richard, ignorando os olhares horrorizados dos outros comensais e os gestos desesperados dos garçons tentando interceptá-la. Seus movimentos eram decididos, como se soubesse exatamente onde precisava estar. Quando finalmente parou ao lado da cadeira de couro italiano onde Richard se sentava, o silêncio no restaurante tornou-se ensurdecedor. A pergunta que saiu de seus lábios foi feita com uma simplicidade devastadora que cortou através de todas as camadas de sofisticação e pretensão do ambiente. Ela perguntou se podia comer com ele, chamando-o de papai. O garfo de Richard ficou suspenso no ar, um pedaço de carne preciosa escorrendo molho sobre o prato de porcelana francesa. Por um momento infinitesimal, algo indefinível passou por seus olhos glaciais. Surpresa? Reconhecimento? Ou apenas irritação pela interrupção inesperada? Os outros clientes começaram a sussurrar indignados, alguns exigindo que a segurança removesse imediatamente aquela invasora inadequada. Uma mulher com joias que poderiam financiar uma casa inteira declarou alto que aquilo era absolutamente inaceitável, que ela não pagava preços exorbitantes para ser incomodada por mendigos. Richard levantou uma mão, um gesto simples mas carregado de autoridade que instantaneamente silenciou todos os murmúrios. Seus olhos permaneceram fixos na criança diante dele, estudando cada detalhe de seu rosto como se procurasse por algo específico. O magnata se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz saindo num tom baixo e perigosamente controlado. Ele perguntou como ela ousava entrar ali, como sabia seu nome, e o que exatamente ela queria dele. Cada palavra foi pronunciada com a precisão de um bisturi, carregada de ameaça implícita e poder absoluto. A menina não recuou nem um milímetro.
Em vez disso, ela ergueu o queixo com uma dignidade que contrastava brutalmente com sua aparência maltrapilha. Sua resposta veio numa voz clara e firme, sem qualquer vestígio de medo ou hesitação. Ela disse que não queria nada além de uma refeição, que há dias não comia nada além de restos encontrados no lixo. Explicou que escolheu especificamente ele porque havia ouvido dizer que era o homem mais poderoso da cidade, alguém que poderia facilmente compartilhar uma pequena parte de sua abundância sem nem sequer sentir a diferença. O restaurante inteiro prendeu a respiração coletivamente, esperando a explosão de fúria que certamente viria. Richard Blackstone não era conhecido por sua paciência com interrupções, muito menos com pedidos de caridade vindos de estranhos sujos e desesperados. Mas a reação que veio foi ainda mais perturbadora que qualquer grito de raiva. Richard começou a rir, um som baixo e gelado que fez vários clientes se arrepiarem instintivamente. Era o riso de um predador que acabará de avistar uma presa particularmente interessante, carregado de crueldade refinada e diversão sádica. Se você está sentindo o peso dessa história, curta o vídeo agora e se inscreva no canal para não perder o desfecho. Richard se levantou lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra longa sobre a criança. Com movimentos deliberados, ele pegou seu guardanapo de linho bordado e limpou meticulosamente os lábios, como se estivesse se preparando para algo monumentalmente importante. O magnata declarou que achava fascinante como algumas pessoas tinham a audácia de interromper refeições caras para pedir esmolas. Disse que estava curioso para ver até onde a pequena intrusa estaria disposta a ir por um prato de comida, se ela realmente tinha coragem de enfrentar as consequências de sua ousadia. A tensão no ar tornou-se quase palpável, como a eletricidade estática antes de um raio. Todos os presentes pareciam estar segurando a respiração, intuindo que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria irrevogavelmente o curso daquela noite tempestuosa. A menina manteve seu olhar fixo no dele, sem piscar, sem recuar, como se estivesse vendo através de todas as camadas de riqueza e poder para alcançar algo muito mais profundo e verdadeiro. E naquele momento carregado de possibilidades infinitas, Richard Blackstone teve a sensação perturbadora de que talvez, apenas talvez, ele não fosse o predador naquela situação. Richard continuou estudando a menina com a intensidade de um colecionador avaliando uma peça rara e potencialmente valiosa. A luz dourada do restaurante dançava sobre o rosto dela, revelando detalhes que haviam passado despercebidos no primeiro momento. Havia algo na forma como ela mantinha os ombros eretos, na maneira como seus dedos pequenos se curvavam ligeiramente, na curva específica de seu nariz que despertava ecos distantes na mente do magnata. O silêncio se prolongou por vários batimentos cardíacos antes que Richard fizesse um gesto quase imperceptível para Paolo. O maitre se aproximou imediatamente, sua expressão uma máscara profissional de servilismo ansioso. Richard murmurou ordens específicas numa voz tão baixa que apenas Paolo conseguiu ouvir, instruindo-o a preparar uma mesa separada no canto mais afastado do restaurante, longe dos outros clientes que ainda observavam a cena com fascínio mórbido. Enquanto os funcionários se movimentavam para executar suas ordens, Richard permitiu que sua mente vagasse para territórios que havia deliberadamente mantido trancados por décadas. A imagem de uma mulher com cabelos castanhos similares aos da menina se materializou em sua memória, trazendo consigo uma avalanche de emoções que ele pensava ter sufocado para sempre. Helena Martins havia sido a única pessoa que já conseguirá penetrar através de suas defesas cuidadosamente construídas. 23 anos atrás, ela trabalhava como arquiteta júnior em uma de suas primeiras grandes incorporações. Era brilhante, apaixonada por seu trabalho e possuía uma integridade moral que irritava profundamente Richard, precisamente porque a admirava secretamente. Seu relacionamento havia sido intenso e turbulento, repleto de discussões sobre ética nos negócios e responsabilidade social que Richard considerava ingenuidade juvenis. Helena constantemente desafiava a ser melhor, a usar sua crescente influência para causar impacto positivo no mundo ao invés de simplesmente acumular riqueza. Ele respondia com cinismo e crueldade calculada, tentando corroer a pureza dela até que se tornasse tão corrupta quanto ele. A ruptura havia sido espetacular e definitiva. Helena descobriu que Richard estava subornando inspetores municipais para aprovar construções com materiais de qualidade inferior, colocando vidas em risco para maximizar lucros.
Quando ela ameaçou denunciá-lo, Richard usou toda a sua influência emergente para destruir sua carreira, garantindo que nenhuma firma respeitável a contratasse novamente. Helena desapareceu da cidade poucos meses depois, levando consigo não apenas seus sonhos despedaçados, mas também um segredo que Richard só descobriria muito mais tarde através de investigadores particulares. Ela estava grávida de 3 meses quando partiram. O magnata havia enterrado essa informação nas profundezas de sua mente, convencendo-se de que uma criança seria apenas um fardo desnecessário que interferiria em seus planos ambiciosos. Ao longo dos anos, ocasionalmente se perguntava sobre o destino de Helena e da criança que nunca conheceu, mas sempre afastava esses pensamentos como fraquezas sentimentais. Agora, observando a menina diante dele, Richard sentia uma familiaridade perturbadora que não conseguia ignorar. A determinação férrea nos olhos azuis era idêntica à de Helena quando ela se recusava a comprometer seus princípios. A forma como a criança mantinha o queixo ergueto mesmo em face da adversidade espelhava perfeitamente a teimosia obstinada que ele lembrará tanto de admirar quanto de odiar. A mesa isolada estava pronta, e Richard fez um gesto para que a menina o seguisse. Ela obedeceu sem hesitação, seus pés descalços deixando uma trilha de pegadas úmidas no mármore enquanto caminhava com a dignidade de uma rainha em miniatura. Quando se sentaram face a face na mesa menor, longe dos olhares curiosos dos outros comensais, Richard finalmente quebrou o silêncio carregado. Ele perguntou o nome dela, sua voz saindo mais suave do que pretendia, como se algo dentro dele estivesse se desarmando involuntariamente. A pergunta simples carregava camadas de significado que nenhum dos dois compreendia completamente naquele momento. A menina respondeu que se chamava Sofia Helena Martins, sua voz clara e orgulhosa apesar das circunstâncias desesperadoras. Ela não percebeu como Richard se enrijeceu ao ouvir aquela combinação específica de nomes, como seus dedos se crisparam involuntariamente sobre o guardanapo de linho. Sofia continuou falando, contando que sua mãe sempre dizia que ela havia sido nomeada em homenagem à sabedoria e a uma mulher muito especial que a havia conhecido anos atrás. Helena havia morrido de câncer 6 meses antes, deixando Sofia completamente sozinha no mundo, sem parentes conhecidos e sem recursos para sobreviver. As palavras da criança atingiram Richard como socos físicos, cada detalhe confirmando suas suspeitas crescentes de uma maneira que ele não estava preparado para enfrentar. O magnata que havia destruído impérios empresariais sem hesitação, que havia arruinado carreiras e vidas com eficiência fria, de repente se viu confrontando as consequências de suas ações de uma forma visceralmente pessoal. Sophie explicou que havia passado os últimos meses nas ruas, dormindo em becos e sobrevivendo de restos encontrados no lixo de restaurantes caros. Ela disse que não queria piedade, apenas uma oportunidade justa de mostrar que podia trabalhar em troca de comida e abrigo. A criança havia aprendido a ler e escrever com sua mãe, sabia fazer contas básicas e podia ajudar com tarefas simples. Enquanto Sofia falava, Richard observava cada microexpressão em seu rosto, procurando por traços que pudessem confirmar ou negar suas suspeitas crescentes. A forma como ela gesticulava ao explicar alguma coisa era exatamente igual à de Helena. O jeito como seus olhos se estreitavam ligeiramente quando estava concentrado espelhava perfeitamente uma expressão que ele tinha visto milhares de vezes no rosto da mulher que um dia amara e destruíra. O garçom se aproximou discretamente, interrompendo a conversa tensa com um menu elaborado. Richard o dispensou com um aceno irritado, ordenando simplesmente que trouxesse o melhor que a cozinha pudesse preparar, sem se preocupar com preços ou limitações. Ele queria ver Sofia comer uma refeição decente pela primeira vez em meses, mesmo que não conseguisse admitir para si mesmo por que isso subitamente importava. Quando ficaram novamente sozinhos, Richard se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom mais investigativo. Perguntou sobre Helena, sobre como ela havia morrido, sobre os últimos anos de suas vidas. Cada resposta de Sofia era como mais uma peça de um quebra-cabeça que ele não tinha certeza se queria completar. Sofia contou que sua mãe trabalhará como faxineira em diversos lugares depois de se mudar para outra cidade, sempre lutando para manter a dignidade apesar das dificuldades financeiras. Helena nunca havia falado sobre o pai de Sofia, exceto para dizer que ele era um homem poderoso que havia escolhido o dinheiro ao invés do amor. Essas palavras cortaram Richard mais profundamente do que qualquer crítica de negócios ou ataque pessoal que já havia recebido.
Era uma condenação simples e devastadora que resumia perfeitamente as escolhas que ele havia feito ao longo da vida, as oportunidades de felicidade genuína que havia sacrificado no altar da ambição desenfreada. A comida chegou, e Richard observou com fascinação crescente enquanto Sofia comia com delicadeza e gratidão, mesmo claramente faminta. Ela não se atirou sobre a comida como ele esperava que uma criança desesperada faria. Em vez disso, saboreava cada garfada como se fosse um presente precioso, agradecendo silenciosamente por cada bocado. Era evidente que Helena havia criado sua filha com os mesmos valores e princípios morais que a haviam tornado tão especial e tão incompatível com o mundo cruel que Richard habitava. Sofia possuía uma dignidade natural que não podia ser comprada ou vendida, uma integridade que permanecia intacta apesar de todas as adversidades que havia enfrentado. Enquanto a refeição progredia, Richard se viu lutando contra emoções que havia deliberadamente enterrado por décadas. A possibilidade de que esta criança extraordinária pudesse ser sua filha estava se tornando cada vez mais real, e com essa realização veio um turbilhão de culpa, arrependimento e algo que ele quase não conseguia identificar, um desejo genuíno de proteção e cuidado. Mas Richard Blackstone não havia se tornado um dos homens mais poderosos do mundo aceitando responsabilidades emocionais ou permitindo que sentimentos interferissem em seus cálculos frios. Mesmo confrontado com a possibilidade de paternidade, sua mente já estava trabalhando em como essa situação poderia ser gerenciada, controlada, resolvida de uma maneira que não perturbasse significativamente sua vida cuidadosamente orquestrada. O jantar estava chegando ao fim quando Sofia fez uma pergunta que pegou Richard completamente desprevenido, revelando uma percepção que ia muito além de seus anos aparentes e preparando o terreno para revelações que mudariam tudo. Sofia colocou o garfo delicadamente sobre o prato vazio, seus olhos azuis se fixando diretamente nos de Richard com uma intensidade que o fez se sentir como se estivesse sendo analisado por um microscópio emocional. A pergunta que saiu de seus lábios foi formulada com uma simplicidade devastadora que cortou através de todas as defesas cuidadosamente construídas do magnata. Ela perguntou se ele conhecera sua mãe, Helena Martins, há muito tempo. Disse que antes de morrer, Helena havia mencionado um homem chamado Richard Blackstone, alguém que havia sido importante em sua vida muito antes de Sofia nascer. A menina explicou que sua mãe sempre se tornava muito triste quando falava sobre o passado, mas que nas últimas semanas de vida, delirando com a febre alta, havia repetido aquele nome inúmeras vezes. O mundo de Richard pareceu inclinar sobre seu eixo. Cada palavra de Sofia confirmava suas suspeitas crescentes de uma maneira que tornava impossível continuar negando a realidade. Seus dedos se crisparam sobre a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele lutava para manter a compostura exterior. Richard respondeu com voz cuidadosamente controlada que sim, havia conhecido Helena há muitos anos. Disse que ela era uma mulher notável, mas que as circunstâncias os haviam separado. Ele não mencionou que essas circunstâncias incluíam sua própria crueldade calculada e a destruição deliberada da carreira dela. Sofia sentiu lentamente, como se essa confirmação resolvesse algo que a vinha incomodando há muito tempo. Ela alcançou uma pequena bolsa de tecido desgastada que carregava, retirando algo cuidadosamente embrulhado em um pedaço de pano limpo. Com movimentos reverentes, ela desenrolou o tecido para revelar uma fotografia desbotada e uma carta selada com um lacre vermelho. A fotografia mostrava Helena em seus 20 e poucos anos, radiante e sorrindo, ao lado de um homem que Richard reconheceu imediatamente como uma versão mais jovem e menos endurecida de si mesmo. Eles estavam abraçados em frente a um canteiro de obras, Helena usando um capacete de segurança e Richard trajando um terno caro. Ambos pareciam genuinamente felizes, capturados em um momento de conexão pura antes que a ambição e a traição destruíssem tudo. A carta, Sophie explicou, havia sido deixada por Helena com instruções específicas para ser entregue apenas se Sofia algum dia encontrasse Richard Blackstone pessoalmente. Helena havia dito que era importante que ele soubesse a verdade, mas apenas se o destino os reunisse naturalmente. Richard estendeu a mão trêmula para receber os itens, sentindo como se estivesse tocando artefatos de uma vida anterior que pertencia a um homem completamente diferente. A fotografia trouxe uma onda de memórias tão vívidas que ele quase podia sentir o cheiro do perfume de Helena, ouvir sua risada cristalina ecoando através dos anos. Com dedos que tremiam imperceptivelmente, Richard rompeu o lacre da carta.
A letra familiar de Helena dançou diante de seus olhos, cada palavra cuidadosamente escolhida para transmitir verdades que ela não havia conseguido dizer em vida. A carta começava com uma simplicidade que mascarava a profundidade emocional do que estava por vir. Helena escrevia que se ele estava lendo aquela carta, significava que Sofia o havia encontrado, como ela sempre esperara que acontecesse um dia. Explicava que nunca havia contado para ele sobre a gravidez porque sabia que, naquela época, uma criança seria vista apenas como um obstáculo aos seus planos ambiciosos. Helena admitia que havia fugido não por covardia, mas por amor, tanto por ele quanto pela criança que carregava. A carta continuava revelando que Helena nunca deixará de amá-lo, mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Ela entendia que Richard havia se tornado cruel por medo da vulnerabilidade, que sua sede de poder nascerá de uma necessidade desesperada de controlar um mundo que ele via como inerentemente perigoso e hostil. Helena escrevia que Sofia era extraordinária, possuindo não apenas a inteligência aguçada do pai, mas também uma compaixão natural que transcendia circunstâncias. Explicava que havia criado a menina para ser forte e independente, mas também para manter a capacidade de amar incondicionalmente, mesmo diante da adversidade. As palavras finais da carta foram como uma punhalada direto no coração de Richard. Helena dizia que não esperava perdão ou reconciliação, mas esperava que ele pudesse ver em Sofia uma oportunidade de redenção, uma chance de usar seu poder e influência para criar algo belo ao invés de apenas acumular riqueza. Ela terminava dizendo que Sofia era a melhor parte de ambos, e que merecia ter a chance de conhecer seu pai, independentemente de como ele escolhesse responder. Richard terminou de ler a carta em silêncio absoluto, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto dobrava o papel cuidadosamente. Quando ergueu o olhar, encontrou Sofia observando-o com uma expressão de compreensão que ia muito além de seus poucos anos. Era como se ela pudesse ver através de todas as camadas de poder e riqueza para encontrar o homem ferido e assustado que se escondia por baixo. A tensão no restaurante havia se tornado quase insuportável. Mesmo os outros clientes, aparentemente absorvidos em suas próprias conversas, lançavam olhares furtivos para a mesa onde se desenrolava aquele drama íntimo e devastador. O próprio Paulo observava à distância, seu instinto profissional detectando que algo monumentalmente importante estava acontecendo. Richard se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o mármore polido. Ele começou a andar de um lado para o outro, suas mãos se movendo nervosamente enquanto processava as implicações de tudo que havia descoberto. O magnata que tomava decisões de milhões de dólares sem hesitar se viu completamente perdido diante de uma situação que não podia ser resolvida com dinheiro ou intimidação. Sofia permaneceu sentada, observando os movimentos agitados dele com uma paciência que demonstrava maturidade emocional muito além de sua idade. Ela parecia entender que Richard precisava de tempo para processar as revelações devastadoras, que forçar uma resposta imediata apenas causaria mais danos. Finalmente, Richard parou de andar e se virou para enfrentar Sofia diretamente. Sua voz, quando finalmente saiu, estava carregada de uma vulnerabilidade que ele não demonstrava há décadas. Ele admitiu que Helena estava certa sobre tudo, que ele havia escolhido o poder ao invés de amor, que havia destruído a única coisa verdadeiramente preciosa que já possuíra por medo de ser ferido. Richard continuou, explicando que havia passado os últimos 23 anos construindo muros cada vez mais altos ao redor de seu coração, convencendo-se de que a solidão era preferível à vulnerabilidade. Disse que havia se tornado exatamente o tipo de homem que odiava quando era jovem, alguém que via outras pessoas como peças em um jogo ao invés de seres humanos com sonhos e medos próprios. Mas observando Sofia, Richard admitiu que sentia algo que não experimentava há décadas, uma vontade genuína de ser melhor, de usar sua influência para criar algo positivo ao invés de simplesmente acumular mais poder. Ele disse que não sabia como ser pai, que nunca havia aprendido a amar sem tentar controlar, mas que queria desesperadamente tentar. Sofia se levantou lentamente e caminhou até Richard, estendendo sua pequena mão para tocar a dele. O contato foi elétrico, carregado de possibilidades e promessas não ditas. Ela disse que não precisava de um pai perfeito, apenas de alguém que se importasse genuinamente com seu bem-estar e que a ajudasse a honrar a memória de sua mãe sendo uma força positiva no mundo. Se essa virada te surpreendeu, curte o vídeo e inscreva-se para apoiar nosso trabalho e receber mais histórias como esta.
Mas no exato momento em que parecia que pai e filha poderiam finalmente se reconectar, a porta do restaurante se abriu violentamente, trazendo consigo uma rajada de vento gelado e uma figura que fez o sangue de Richard gelar nas veias. Marcus Sterling, seu rival de negócios mais implacável e vingativo, entrou no estabelecimento com um sorriso predatório que prometia problemas devastadores. Marcus havia chegado acompanhado de 2 investigadores particulares e um advogado, claramente preparado para algum tipo de confronto legal. Seus olhos se fixaram imediatamente em Richard e Sophia, e o sorriso se ampliou de uma maneira que fez todos os instintos de autopreservação do magnata se ativarem simultaneamente. A tempestade lá fora havia sido apenas o prelúdio para a verdadeira tempestade que estava prestes a se abater sobre eles, uma que testaria não apenas a riqueza e o poder de Richard, mas também sua capacidade de proteger a única coisa que subitamente importava mais que qualquer negócio ou conquista financeira. Marcus Sterling se aproximou da mesa com a confiança predatória de um tubarão que havia detectado sangue na água. Seus passos ecoaram pelo restaurante como uma contagem regressiva para uma execução, cada som amplificado pelo silêncio tenso que havia se abatido sobre todos os presentes. O advogado e os investigadores o flanqueavam como soldados prontos para a batalha, suas expressões profissionais mascarando a antecipação de uma vitória devastadora. Marcus parou a poucos metros da mesa, seus olhos se alternando entre Richard e Sophia com uma intensidade calculada que fez a temperatura do ambiente parecer cair vários graus. Quando finalmente falou, sua voz carregava o tom triunfante de alguém que havia esperado anos por aquele momento específico. Ele cumprimentou Richard com falsa cortesia, mencionando que havia ouvido rumores interessantes sobre uma reunião familiar emocionante. Marcus disse que era fascinante como certas verdades eventualmente vinham à tona, especialmente quando se tinha os recursos adequados para investigar o passado de pessoas influentes. Richard se posicionou instintivamente entre Marcus e Sophia, seus músculos se tensionando como os de um animal pronto para defender sua cria. A transformação foi instantânea e visceral, o magnata frio e calculista dando lugar a um homem desesperado para proteger sua filha recém-descoberta. Ele perguntou o que Marcus queria, sua voz carregada de uma ameaça mal contida. Marcus riu, um som desprovido de qualquer humor genuíno que fez vários clientes se arrepiarem involuntariamente. Ele explicou que seus investigadores haviam estado seguindo os movimentos de Richard há meses, procurando por qualquer vulnerabilidade que pudesse ser explorada. A aparição súbita de uma filha secreta era exatamente o tipo de alavancagem que ele havia estado procurando. O advogado de Marcus se adiantou, apresentando uma pasta de documentos legais que havia sido cuidadosamente preparada para aquele momento. Ele explicou que possuíam evidências detalhadas das circunstâncias em que Helena havia sido forçada a deixar a cidade, incluindo gravações de conversas em que Richard admitia ter destruído deliberadamente a carreira dela. Mais devastador ainda, eles tinham documentação médica provando que Helena havia morrido em condições de extrema pobreza, sem acesso aos tratamentos médicos que poderiam ter salvado sua vida. Marcus havia descoberto que Richard possuía recursos mais que suficientes para ter localizado Helena e Sophia anos antes, mas havia escolhido deliberadamente ignorar sua existência. Sophia ouviu cada palavra com uma compostura sobrenatural, mas Richard pôde ver as lágrimas se formando em seus olhos azuis. A menina estava começando a entender que seu pai não era apenas um estranho que a havia abandonado, mas alguém que havia ativamente causado o sofrimento que ela e sua mãe haviam enfrentado. Marcus continuou seu ataque psicológico com precisão cirúrgica, explicando que havia preparado uma ação judicial que exporia publicamente todos os detalhes sórdidos da história. A mídia teria acesso completo à documentação, transformando a vida privada de Sophia em um espetáculo público. A menina seria arrastada através de um processo legal traumático que duraria anos, sua imagem explorada por tabloides famintos por escândalos envolvendo bilionários. O verdadeiro golpe veio quando Marcus revelou sua proposta. Ele ofereceu manter toda a informação em segredo em troca de uma parcela significativa do império empresarial de Richard. Marcus queria controle acionário de 3 das maiores subsidiárias, além de uma posição permanente no conselho diretor de todas as empresas Blackstone. A alternativa, Marcus explicou com prazer sádico, seria a destruição completa da reputação de Richard e um processo de custódia que colocaria Sophia sob os cuidados do Estado enquanto os tribunais decidiam se um homem com histórico documentado de crueldade e abandono seria adequado como pai.
Richard sentiu o mundo desmoronar ao redor dele de uma maneira que nunca havia experimentado, nem mesmo durante as maiores perdas financeiras de sua carreira. Pela primeira vez em décadas, enfrentava uma situação onde o dinheiro e o poder não podiam proteger o que mais importava. Pior ainda, suas próprias ações passadas haviam fornecido as armas que agora eram usadas contra ele. Sofia se levantou lentamente, sua pequena mão encontrando a de Richard. Ela olhou diretamente para Marcos, sua voz saindo clara e firme apesar das lágrimas que escorriam silenciosamente por suas bochechas. A menina disse que entendia agora porque sua mãe sempre ficava triste quando falava sobre o passado. Explicou que Helena havia passado os últimos anos de vida perdoando um homem que nem sequer sabia que precisava de perdão, e que havia ensinado Sofia a acreditar que todas as pessoas tinham capacidade para mudança e redenção. Sofia continuou, dirigindo-se diretamente a Marcos, perguntando se ele realmente achava que destruir uma família recém-formada o tornaria feliz ou poderoso. Ela disse que podia ver a solidão em seus olhos, a mesma solidão que havia visto no olhar de Richard momentos antes. A simplicidade devastadora das palavras de Sofia atingiu Marcos como um soco físico. Por um momento, sua máscara de crueldade calculada vacilou, revelando um homem amargurado que havia passado tanto tempo planejando vingança que havia esquecido completamente como se sentia ter algo genuinamente valioso para proteger. Mas o momento de vulnerabilidade passou rapidamente, e Marcos recuperou sua compostura predatória. Ele disse que sentimentalismo não mudaria os fatos legais, que tinha prazos para cumprir e ofertas para fazer. Deu a Richard exatamente 5 minutos para decidir entre aceitar o acordo ou ver sua vida e a de Sofia destruídas publicamente. Richard olhou para Sofia, vendo nos olhos dela não apenas Helena, mas também a melhor versão de si mesmo que havia enterrado sob anos de cinismo e crueldade. Naquele momento crucial, ele percebeu que havia uma terceira opção que Marcos não havia considerado, uma estratégia que exigiria o sacrifício de tudo que havia construído, mas que poderia salvar a única coisa que realmente importava. Com uma calma sobrenatural que surpreendeu a todos os presentes, incluindo a si mesmo, Richard começou a falar. Sua voz carregava uma autoridade diferente da que havia demonstrado ao longo da vida, não nascida de poder ou intimidação, mas de uma convicção moral que havia permanecido adormecida por décadas. Richard se dirigiu primeiro a Sofia, pedindo desculpas não apenas por tê-la abandonado, mas por ter sido o tipo de homem que Helena sentiu que precisava esconder dela. Admitiu que havia passado anos sendo exatamente o monstro que Marcos estava pintando, mas que encontrá-la havia despertado algo que pensava ter morrido há muito tempo. Em seguida, Richard se virou para Marcos e fez uma proposta que deixou todos na sala completamente atônitos. Ele ofereceu entregar voluntariamente controle total de seu império empresarial, não para Marcos, mas para uma fundação que seria estabelecida em nome de Helena e administrada por Sofia quando ela atingisse a maioridade. Richard explicou que havia passado décadas construindo riqueza através de métodos que custaram muito mais do que valiam. Disse que estava cansado de ser o vilão da própria vida, que queria usar o tempo que lhe restava para tentar reparar alguns dos danos que havia causado. A proposta incluía uma confissão pública completa de todos os seus crimes empresariais, acompanhada de restituição financeira para todas as pessoas que havia prejudicado. Richard se ofereceu para testemunhar em qualquer processo legal necessário, desde que Sofia fosse protegida da exposição mediática e pudesse viver uma vida normal longe dos holofotes. O golpe de misericórdia veio quando Richard revelou que havia documentação completa de todas as atividades ilegais de Marcos ao longo dos anos, informação que havia coletado como seguro, mas nunca usado. Se Marcos insistisse em destruir Sofia, Richard garantiu que levaria consigo todos os outros predadores que haviam prosperado nas sombras do mundo corporativo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e carregado de possibilidades. Marcos se viu em uma posição onde a vitória total que havia planejado se transformará em uma armadilha que poderia destruí-lo também. Sofia olhava para Richard com uma mistura de admiração e tristeza, entendendo que ele estava disposto a sacrificar tudo para protegê-la. A tempestade lá fora havia começado a diminuir, mas dentro do restaurante, uma transformação muito mais profunda estava ocorrendo, uma que testaria não apenas a capacidade de Richard de fazer a escolha certa, mas também a de todos os presentes de reconhecer a redenção quando ela se apresentava de forma tão inesperada e completa.
6 meses depois, o mesmo restaurante exclusivo de Manhattan havia se transformado em algo completamente diferente. Onde antes reinavam a arrogância e o elitismo, agora havia uma atmosfera de propósito genuíno e compaixão prática. As mesas ainda eram elegantes, mas os preços haviam sido reduzidos drasticamente, e uma porcentagem significativa dos lucros era direcionada para programas de alimentação de crianças carentes da cidade. Richard Blackstone, agora usando um terno simples mas bem cortado ao invés de suas roupas de grife de milhares de dólares, estava sentado na mesma mesa onde tudo havia começado. Ao seu lado, Sofia folheava cuidadosamente um álbum de fotografias que documentava os últimos meses de transformação radical em suas vidas. A decisão de Richard de entregar voluntariamente seu império havia chocado o mundo dos negócios e inspirado uma onda de mudanças que ninguém poderia ter previsto. Marcus Sterling, confrontado com a possibilidade de sua própria exposição e percebendo que não havia vitória real na destruição de uma família, havia retirado suas ameaças e desaparecido discretamente da cidade. A Fundação Helena Martins havia se tornado uma das organizações filantrópicas mais respeitadas do país em tempo recorde. Com Sofia como herdeira designada e Richard como administrador temporário, eles haviam implementado programas revolucionários de educação, habitação e nutrição infantil que estavam servindo de modelo para iniciativas similares em todo o mundo. Richard havia descoberto que usar sua experiência empresarial para criar impacto positivo era infinitamente mais gratificante do que acumular riqueza pessoal. Cada criança que recebia uma refeição decente, cada família que ganhava uma casa digna, cada jovem que conseguia acesso à educação de qualidade representava uma forma de redenção que o dinheiro nunca poderia comprar. Sofia, agora morando em uma casa confortável mais modesta com Richard, havia florescido de maneiras que surpreendiam a todos que a conheciam. A menina que havia chegado ao restaurante como uma mendiga desesperada se revelara uma estrategista brilhante com insights sobre justiça social que frequentemente deixavam adultos experientes impressionados. A transformação mais notável, porém, havia ocorrido no próprio Richard. O homem que havia passado décadas construindo muros emocionais havia aprendido não apenas a amar, mas a ser vulnerável, a admitir erros, a pedir ajuda quando necessário. Seus cabelos haviam adquirido mais fios grisalhos, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade que havia estado ausente por décadas. Sofia fechou o álbum de fotografias e olhou para Richard com um sorriso que nunca falhava em aquecer seu coração. Ela disse que Helena ficaria orgulhosa de ver como eles haviam honrado sua memória, transformando dor em propósito e isolamento em conexão genuína com a comunidade. Richard assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas que ele não mais tentava esconder. Ele disse que Sofia havia lhe ensinado que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na capacidade de fazer diferença positiva na vida de outras pessoas. Cada dia com ela era uma oportunidade de ser melhor do que havia sido no dia anterior. A conversa foi interrompida pela chegada de Paolo, que agora administrava o restaurante com uma filosofia completamente nova. Ele se aproximou com um sorriso genuíno, informando que um grupo de crianças de um dos orfanatos apoiados pela fundação havia chegado para o almoço semanal gratuito que o restaurante oferecia. Richard e Sofia se levantaram para receber as crianças, uma tradição que haviam estabelecido como forma de lembrar constantemente de onde tudo havia começado. Ver os rostos iluminados das crianças quando recebiam refeições decentes nunca deixava de emocionar Richard profundamente. Entre as crianças que chegaram naquele dia, havia um menino de aproximadamente 10 anos que imediatamente chamou a atenção de Sofia. Ele caminhava com a mesma dignidade obstinada que ela havia demonstrado meses antes, seus olhos carregando o peso de responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. Sofia se aproximou do menino com a compreensão natural de alguém que havia estado em situação similar. Ela perguntou seu nome e ouviu que ele se chamava Miguel, que cuidava de 2 irmãs menores desde que seus pais haviam morrido em um acidente de trabalho. Miguel explicou que vinha ao restaurante não por si mesmo, mas porque queria garantir que suas irmãs tivessem pelo menos uma refeição nutritiva por semana. Richard observou a interação com fascínio crescente, vendo Sofia aplicar naturalmente as mesmas lições de compaixão e dignidade que Helena havia ensinado a ela. A menina explicou a Miguel que entendia exatamente como ele se sentia, que havia estado na mesma posição não muito tempo atrás. Sofia contou resumidamente sua própria história,
como havia perdido sua mãe e se encontrara sozinha nas ruas antes de conhecer Richard. Ela explicou que às vezes as pessoas mais improváveis podiam se tornar família, que nunca se devia desistir da esperança mesmo quando tudo parecia perdido. Richard se juntou à conversa, oferecendo a Miguel e suas irmãs não apenas refeições regulares, mas também suporte educacional e, se necessário, um lar temporário enquanto suas situações fossem regularizadas. Ele disse que cada criança merecia ter a oportunidade de sonhar com um futuro melhor, independentemente de suas circunstâncias presentes. O almoço prosseguiu com uma atmosfera de alegria genuína que teria sido impensável nos dias de elitismo do restaurante. Crianças de todas as idades riam e conversavam animadamente, algumas delas contando histórias, outras simplesmente saboreando a comida com a gratidão pura que apenas quem já passou fome pode sentir. Enquanto observava a cena, Richard refletiu sobre a jornada extraordinária que o havia levado até aquele momento. 6 meses atrás, ele era um homem rico mais vazio, cercado de luxo mas completamente isolado de qualquer conexão humana verdadeira. Agora, mesmo tendo perdido a maior parte de sua fortuna material, sentia-se mais rico do que jamais havia se sentido. Sofia se sentou ao lado dele, sua presença pequena mas poderosa servindo como âncora emocional que o mantinha conectado com o que realmente importava. Ela disse que havia aprendido na escola sobre o conceito de renascimento, e que sentia que ambos haviam experimentado exatamente isso nos últimos meses. Richard concordou, explicando que havia descoberto que nunca era tarde demais para mudar, para escolher amor ao invés de medo, conexão ao invés de isolamento. Disse que Sofia não havia apenas salvado sua vida, mas havia lhe dado uma razão para viver que ia muito além da mera sobrevivência ou acumulação de poder. Conforme a tarde avançava e as crianças terminavam suas refeições, cada uma delas se despediu de Richard e Sofia com abraços calorosos e promessas de retornar na semana seguinte. Miguel, em particular, pareceu relutante em partir, tendo encontrado nos dois uma esperança que não sentia há muito tempo. Richard prometeu a Miguel que entraria em contato com os serviços sociais para garantir que ele e as irmãs recebessem todo o suporte necessário. Mais do que isso, ele ofereceu a Miguel uma oportunidade de trabalhar meio período na fundação quando fosse mais velho, aprendendo sobre administração e filantropia de uma forma prática e significativa. Quando o restaurante finalmente ficou quieto e todas as crianças haviam partido, Richard e Sofia permaneceram sentados em silêncio com Pan, observando o sol se pôr através das janelas que antes haviam sido blindadas contra o mundo exterior. Agora, as cortinas permaneciam abertas, simbolizando uma transparência e abertura que havia se tornado fundamental para suas novas vidas. Sofia quebrou o silêncio perguntando se Richard sentia falta de sua vida anterior, dos dias em que possuía poder ilimitado e recursos aparentemente infinitos. Era uma pergunta que ela havia feito várias vezes ao longo dos meses, sempre buscando entender completamente a magnitude dos sacrifícios que ele havia feito por ela. Richard sorriu, uma expressão de contentamento genuíno que havia se tornado cada vez mais comum em seu rosto. Ele disse que a única coisa de que sentia falta era da ilusão de que o poder material poderia preencher o vazio em seu coração. Explicou que havia descoberto que a verdadeira influência vinha da capacidade de inspirar outros a serem melhores, não da habilidade de controlá-los ou intimidá-los. Ele contou a Sofia que acordava todas as manhãs com um senso de propósito que nunca havia experimentado durante seus anos como magnata implacável. Cada decisão que tomava agora era filtrada através da pergunta simples mas poderosa: isso tornará o mundo um lugar melhor para crianças como Sofia e Miguel? Sofia sentiu com a sabedoria que havia desenvolvido através de experiências que nenhuma criança deveria ter, mas que a haviam tornado extraordinariamente empática e perspicaz. Ela disse que Helena ficaria orgulhosa não apenas de como Richard havia mudado, mas de como essa mudança estava criando ondas de impacto positivo que se estendiam muito além de suas vidas individuais. A conversa foi gentilmente interrompida pela chegada de uma equipe de documentaristas que estava produzindo um filme sobre a transformação de Richard e o trabalho da Fundação Helena Martins. Eles haviam solicitado permissão para filmar alguns dos momentos finais de seu dia no restaurante, capturando a atmosfera de esperança e renovação que havia se tornado característica de tudo que Richard e Sofia tocavam. Conforme as câmeras rolavam discretamente, Richard refletiu sobre como sua história havia se tornado um símbolo poderoso de que a redenção era possível mesmo para aqueles que haviam cometido os piores tipos de traições.
Pessoas de todo o mundo estavam escrevendo para contar suas próprias histórias de transformação, inspiradas pelo exemplo de que nunca era tarde demais para escolher o amor ao invés do medo. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de gostei e inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que preparamos para você. Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu noturno de Manhattan, Richard e Sophia caminharam juntos para casa, suas mãos entrelaçadas de uma forma que simbolizava não apenas conexão familiar, mas também esperança para todas as crianças perdidas e todos os adultos que haviam esquecido como amar verdadeiramente. A pergunta simples que Sophia havia feito meses atrás, se podia comer com ele, havia se transformado em algo muito maior, uma lição poderosa sobre como um momento de vulnerabilidade e coragem pode mudar não apenas vidas individuais, mas também inspirar transformações que ecoam através de comunidades inteiras, provando que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de triunfar sobre a ambição vazia e o medo paralisante.